Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos dar continuidade ao nosso projeto de Bíblia em áudio para a gente estar aqui edificando a nossa fé e o nosso espírito? Vamos lá? Para quem não me conhece, eu sou a missionária Roberta Lima, levantada e escolhida por Deus para estar aqui auxiliando você nessa jornada de conhecimento da Bíblia, para estar edificando a sua fé e o seu espírito, tá bom? Então abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 1, que fala assim: A boa notícia que fala a respeito de Jesus Cristo, Filho de Deus, começou a ser dada como o profeta Isaías tinha escrito. Ele escreveu o seguinte: Deus disse: Eu enviarei o meu mensageiro diante de você para preparar o seu caminho. E o profeta escreveu também: Alguém está gritando no deserto: Prepare um caminho para o Senhor passar. Abram estradas retas para ele. E foi assim que João Batista apareceu no deserto, batizando o povo e anunciando essa mensagem: Arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados, que Deus perdoará vocês. Muitos moradores da região da Judéia e da cidade de Jerusalém iam ouvir João. Eles confessavam seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. Ele usava uma roupa feita de pelos de carmelo e um cinto de couro e comia gafanhotos e mel do mato. Ele dizia ao povo: Depois de mim vem alguém que é mais importante do que eu, e eu não mereço a honra de me abaixar e desamarrar as correias das sandálias dele. Eu batizo você com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Nessa ocasião, Jesus veio de Nazaré, uma pequena cidade da região da Galileia, e foi batizado por João Batista no Rio Jordão. No momento em que estava saindo da água, Jesus viu o céu se abrir e o Espírito Santo descer como uma pomba sobre ele. E do céu veio uma voz que disse: Tu és meu filho querido, e me dás muitas alegrias. Logo depois, o Espírito Santo fez com que Jesus fosse para o deserto. Jesus ficou lá durante 40 dias sendo tentado por Satanás. Ali havia animais selvagens e os anjos cuidavam de Jesus. Depois que João foi preso, Jesus seguiu para a região da Galileia e ali anunciava a boa notícia que vem de Deus. Ele dizia: Chegou a hora e o reino de Deus está perto. Arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. Jesus estava andando pela beira do lago da Galileia quando viu dois pescadores. Era Simão e seu irmão André, que estavam no lago, pescando com redes. Jesus lhe disse: Venham comigo que eu ensinarei vocês a pescar gente. Então eles largaram logo as redes e foram com Jesus. Um pouco mais adiante, Jesus viu outros dois irmãos, era Tiago e João, filho de Zebedeu, que estavam no barco deles, consertando as redes. Jesus chamou os dois e eles deixaram Zebedeu, seu pai, e os empregados no barco e foram com ele. Jesus e os discípulos chegaram à cidade da Cafarnaum e no sábado ele foi ensinar na sinagoga. As pessoas que o escutavam ficavam muito admiradas com a sua maneira de ensinar, e que Jesus ensinava com a autoridade dele mesmo e não com os mestres da lei. Então chegou ali um homem que estava dominado por um espírito mau. O homem gritou: O que quer de nós, Jesus de Nazaré? Você veio para nos instruir? Sei muito bem quem é você. É o santo que Deus enviou. Então Jesus ordenou ao espírito mau: Cala a boca e sai desse homem. Aí o espírito sacudiu o homem com violência e, dando um grito, saiu dele. Todos ficaram espantados e diziam uns aos outros: O que quer dizer isso? É um novo ensinamento dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. E a fama de Jesus se espalhou depressa por toda a região da Galileia. Logo depois, Jesus, Simão, André e Tiago, João, saíram da sinagoga e foram para a casa de Simão e de André. A sogra de Simão estava na cama, com febre. Assim que Jesus chegou, contaram a ele que ela estava doente. Ele chegou perto dela, segurou a mão dela e ajudou a levantar. A febre saiu da mulher e ela começou a cuidar deles. À tarde, depois do pôr do sol, levaram até Jesus todos os doentes e as pessoas que estavam dominadas por demônios. Todo o povo da cidade se reuniu em frente à casa. Jesus curou muitas pessoas de todos os tipos de doenças e expulsou muitos demônios. Ele não deixava que os demônios falassem, pois eles sabiam quem Jesus era. De manhã, bem cedo, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e saiu da cidade, e foi para o lugar deserto e ficou ali orando.
Simão e seus companheiros procuraram Jesus por toda parte. Quando o encontraram, disseram: Todos estão procurando o Senhor. Jesus respondeu: Vamos aos povoados que ficam perto daqui, para que eu possa anunciar o evangelho ali também, pois foi para isso que eu vim. Jesus andava por toda a Galileia, anunciando o evangelho nas sinagogas e expulsando os demônios. Um leproso chegou perto de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. Jesus ficou com muita pena dele, tocou nele e disse: Sim, eu quero, você está curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele foi curado. E Jesus ordenou duramente: Olhe, não conte isso para ninguém. Não vá pedir ao sacerdote que examine você. Depois, a fim de provar para todos que você está curado, vá oferecer sacrifícios que Moisés ordenou. Então Jesus o mandou embora. Mas o homem começou a falar muito e espalhou a notícia. Por isso Jesus não podia mais entrar abertamente em qualquer cidade, mas ficava fora, em lugares desertos. E gente de toda parte vinha procurá-lo. Somente até aqui. Aqui em Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 1, Jesus foi anunciado de várias formas, né? Aqui em Marcos é mais resumido do que em Mateus. Entende? Mas qual é o sentido final do Evangelho, de um modo geral? É a gente servir, é a gente estar à disposição do reino, é a gente estar com o coração desprendido de crenças limitantes, de achismos, e a gente estar voltados os olhos para o Senhor para servi-lo. Então seja como Jesus foi aqui no capítulo 1, servir. O tempo todo Jesus estava servindo, ou era em palavras, ou era em presença, ou era expulsando demônios. Então seja você como Jesus, ok? E busque mais a presença dele. Para a gente ser como Jesus, a gente precisa estar em Jesus. A gente precisa querer Jesus. E uma maneira da gente querer Jesus e estar com Jesus é querer estar na presença dele, buscar a ele em espírito e verdade, gerando com ele um relacionamento. Então seja você a pessoa que vai ter um relacionamento de intimidade com Deus para ser um discípulo de Jesus, como ele foi. Tá bom? Vamos estar aqui orando para a gente estar encerrando esse momento? Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, pela oportunidade de estar aqui, escutando a Tua palavra, estar aqui aprendendo de Ti e edificando a nossa fé e o nosso espírito. Pai, nos ajuda a colocar em prática tudo que nós escutamos, tudo que nós lemos, tudo que nós estudamos. Senhor, que a gente venha ser um contigo em espírito e em verdade, Senhor, na nossa individualidade, na nossa intimidade com o Senhor, gerando contigo, Pai, um relacionamento de profundidade. Paizinho, pelo poder do nome de Jesus, eu quero consagrar cada vida aqui a Ti, que cada vida venha ter um real encontro contigo, enquanto que sara, que transforma, que cura, que liberta. Que cada vida, Senhor, venha ser um contigo, Pai, em espírito e em verdade, Senhor. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu agradeço. Amém. Gente, obrigada. Que Deus abençoe a sua vida, que você vai ter um dia, uma tarde, uma noite espetacular na presença do Senhor. Tá bom? Fique na paz. Tchau, tchau.